Glória a Deus. Gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem? Hoje o culto vai ser rápido, vai ser bênção em nome de Jesus. Que bom que você veio. Abra sua Bíblia, Tiago capítulo 1. Quero tratar um assunto com você hoje. Eu penso que vai te ajudar bastante. Tiago capítulo 1, pessoal. Isso, Tiago capítulo 1. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas existem muitas pessoas que, apesar de estarem dentro da casa de Deus, elas têm dificuldade em praticar a palavra. Quem já percebeu isso? Às vezes a pessoa tem anos de igreja, você vê a pessoa com as ideias que não tem nada a ver, vê um comportamento, você fala, meu Deus, mas ela não está na igreja? Por que essa dificuldade de praticar a palavra? O que está impedindo ela de praticar a palavra? É lógico e evidente que existe uma ação maligna. O diabo se aproveita da sua falta de preparo para praticar a palavra para poder abusar de você. Isso é fato. O diabo aproveita da nossa carne, de situações da nossa vida, da nossa necessidade, para ele poder entrar. Ele vê alguém carente, ele vai apelar. Ele vê alguém que está endividado, ele vai apelar. Aproveita que você está endividado, está desesperado, ele vai criar uma situação para você se afundar ainda mais. Ele é terrível. Quando se fala de praticar a palavra, não é diferente. Nós temos que entender que a nossa força está na prática da palavra. Em outra ocasião eu apontava para você o caso de Sansão. A força dele não estava no cabelo, já te expliquei isso. Estava na aliança que ele tinha com Deus. Essa aliança foi quebrada. Cada item que compunha aquela aliança foi sendo quebrado. Tudo que ele não podia fazer, ele foi fazendo. Até que sobrou só uma coisa que ainda segurava ele a uma aliança, que era o cabelo. Porque o resto, ele já tinha quebrado todas as regras. Ele já não tinha quase aliança com Deus. A única coisa que faltava era o cabelo. Então as pessoas não entenderam. A sua prática da palavra de Deus é o que dá força para você. Então, se eu estou dentro da igreja e eu ainda não sou alguém que pratica, que respeita a palavra de Deus, eu vou perder muito. Só que eu preciso me preparar para poder praticar, porque senão eu vou estar na igreja sem praticar a palavra. Anos de igreja, mas preso na verdade a uma religião. Para você, Deus não está se manifestando, isso é ruim para nós. O que nós queremos na verdade é o poder de Deus. Nós queremos é que Deus nos alcance mesmo, mude a nossa história. É o que nós queremos. Mas para você praticar a palavra e ser abençoado assim, tem que ter um preparo. E aí eu quero apontar para vocês. Tiago, quando escreveu isso aqui, ele nos deu meio que um mapeamento, mostrando, faz mais ou menos assim, que você chega lá. E olha só o verso de número 19. Tiago 1, verso 19 diz assim: sabei isto, meus amados irmãos. Quer dizer, isso que ele vai falar, você precisa saber. Você tem que ter esse entendimento. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então isso aqui já começa o ensinamento para quem quer praticar a palavra. A prática da palavra vem do saber ouvir. Quem não é preparado para ouvir, não vai praticar a palavra, irmão. Deus vai te dar orientações e você não vai seguir. Deus vai liberar para você palavras, dizendo, se você fizer isso, você alcança. Só que você tem dificuldade de praticar. Por quê? Você não está pronto para ouvir. Isso aqui é um sério problema da igreja. Tanto que, quando a Bíblia fala sobre ouvir, você vai ver algumas preposições antes. Mais ou menos assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus? Se é uma preposição, dando a ideia de pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que você não consiga ouvir. Porque ouvir, você precisa buscar a Deus e treinar os seus ouvidos para ouvir o Senhor. Tem gente que está tanto tempo na igreja e nunca conseguiu perceber Deus falando com ele.
não treinou os seus ouvidos para isso. Assim como um músico, ele treina os seus ouvidos para ele saber quando ele está afinado, ou quando o instrumento não está batendo de acordo com o seu tom vocal, ele treinou os ouvidos para isso. Os meninos aqui, quando eles tocam para mim, eles batem a nota errada. Eu falei: ei, essa nota não bateu não. Não, pastor, não bateu não, pode bater outra aí. É essa daqui, é quando encaixa, é daquele jeito. Treinei o ouvido para isso. Nós precisamos treinar o ouvido para as coisas de Deus. Primeira coisa que o Tiago fala: você quer aprender a praticar a palavra? Você quer conseguir praticar? Seja pronto a ouvir. Segunda coisa, seja tardio para falar. Tem gente que não recebe mais orientação de Deus porque ele quer ter opinião em tudo. Tudo ele tem opinião. A pessoa está dando ali o entendimento e ele já corta. Não, porque tem isso, tem aquilo outro, que não sei o que mais. Você vai perder muito. Porque de repente, se a pessoa tivesse concluído o raciocínio e explicado algo para você, talvez você aprenderia algo que você não sabe. Esses dias minha esposa estava fazendo uma fisioterapia. Ela torceu o braço. E aí ela foi lá no fisioterapeuta, um cara muito bom por sinal. E aí ela conversando ali com ele, ela explicou para ele assim, que eu ensino a minha filha a usar as duas mãos, os dois lados do corpo. Porque eu vi uma entrevista e li também numa reportagem o pessoal falando: olha, toda pessoa que desenvolve os dois lados do corpo se torna mais inteligente. Você está treinando os dois lados do cérebro. E eu comecei. Como muita coisa eu faço com as duas mãos, eu falei para minha filha: eu vou te ensinar a fazer com as duas mãos. Tem dia que eu chego em casa e falo: hoje nós vamos comer com a mão esquerda. E eu treino ela desse jeito. Hoje nós vamos pintar com a mão esquerda. Bora, filha, vamos lá. Eu vou treinando ela. E aí minha esposa comentando isso com ele, um cara formado, extremamente inteligente, mas ele parou e falou assim: então quer dizer que ele faz isso desde que ela é pequena? A minha esposa: é interessante. Eu não sabia disso, mas é bom saber. Ou seja, uma pessoa estudada foi tardio para falar. Ele poderia já: não, mas isso aí não tem nada a ver. Mas ele ficou escutando toda a experiência. Ele foi vendo que realmente estava encaixando. E ele falou: rapaz, tem razão. Isso se encaixa com o que eu estou treinando, porque eu tenho mais prática com a minha mão direita. Então, se eu machucar minha mão direita, como é que eu faço uma massagem, uma fisioterapia na vida de alguém? Não consigo, porque eu só consigo fazer com a mão direita. Estou tentando terminar a outra. E você me falando isso me abriu a mente. Falei: caramba, então é isso. Temos que ser tardio para falar. Tem gente que perde muita coisa porque fala demais, infelizmente. Enquanto você está falando, você não está ouvindo. Aprenda a ouvir e seja tardio para falar. Demore ainda mais para falar. Ouça mais do que você fala. Isso aqui é base para você poder ser alguém que pratica a palavra. Se você não é assim, você vai ter dificuldade de praticar a palavra. E depois ele traz um terceiro tópico, que ele diz assim, que tem que ser pronto a ouvir, tardio a falar e tardio para fazer o que, pessoal? Finalzinho do verso 19. Tardio para se irar. Mas a questão do irar ele vai explicar aqui, ó, verso 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de quem? De Deus. Então agora ele explica assim: olha, a questão da ira, eu vou dar uma ressalva aqui para vocês. É como se ele estivesse explicando as coisas e falou: ó, deixa eu dar uma ressalva para a questão da ira. A questão da ira é porque se você agir no seu ímpeto, Deus não vai operar. Então ele abre aspas dizendo: olha, se você quer ser um praticante da palavra, e para ver o poder de Deus você vai ter que praticar a palavra, se você agir na ira, na força do braço, você já não vai ver. Ele cria essa ressalva para nós, nos aponta dizendo: ó, faz desse jeito e não entra por aqui, porque se entrar por aqui você não vai ver o poder de Deus, você não vai ver a justiça de Deus sobre a tua vida. Então são três coisas que ele já vai orientando a gente: pronto a ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira vai impedir a justiça de Deus. A sua ira, o seu comportamento, muitas vezes inadequado, muitas vezes impaciente, precipitado, faz com que a justiça de Deus não entre em ação. Só que ele vai tratar mais coisas que ainda antecedem a prática da palavra. E depois ele ainda fala assim, ó, verso 21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia
e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Vou ler de novo, verso 21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia, para um pouquinho por aí. Você quer ser alguém que pratica a palavra? Você vai ter que rejeitar a imundícia. Tudo que é imundo, tudo que é sujo, tudo que Deus abomina, você tem que rejeitar isso. Essas coisas nos atrapalham de praticar a palavra. Enquanto você não arranca a imundícia de você, irmão, não tem como você praticar a palavra. Você sempre vai ter algo que te enfraquece, algo que te derruba. Infelizmente é desse jeito. E Tiago está apontando para nós: olha, você quer praticar a palavra, rejeita a imundícia. Nós viemos do mundo, fomos contaminados por muita coisa, por muitos pensamentos, por muitas ideologias, mas você quer praticar a palavra? Rejeite a imundícia. E não só isso, ele fala sobre o acúmulo de malícia. Irmão, tem crente que é malicioso. Ele está falando com você, mas ele tem uma segunda intenção. Tome cuidado com pessoas assim. E nós, que queremos praticar a palavra, não podemos ter malícia. Posso até trocar em miúdos aqui, me perdoe a expressão, mas talvez você entenda melhor com esta palavra: crente malandro. Já ouviu falar que tem gente que é liso? Você já ouviu falar esse termo? Rapaz, aquele irmãozinho é liso, irmão. Pensa. Liso, que nem quiabo. Tem crente que é assim, muito malandro, muito cheio de coisa. Não, você deveria ser conhecido pela sua honestidade, porque você é uma pessoa justa, não pela malandragem. Se der para furar o olho do outro, você fura, e depois o outro fica sorrindo ainda. Que isso? Nós não podemos ser assim. Isso te impede de praticar a palavra. Quem está entendendo até aqui, pessoal? Então isso tudo é preparo. Pronto a ouvir, tardio para falar, tardio para irar, porque a ira vai fazer você agir por si mesmo, e aí a justiça de Deus não vem. Depois ele fala sobre rejeitar a imundícia e também a malícia. 5 pontos importantes antes da palavra ser enxertada, plantada em você, para você praticar. Depois de você ter feito tudo isso, é como se você estivesse arando a terra, preparando a terra para receber a semente. E isso aqui é para nós. Aí ele fala: depois disso, aí você vai receber com mansidão a palavra. Agora você vai estar preparado. Verso 21. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, plantada, incutida, a qual pode salvar a vossa alma. Ou seja, agora a palavra pode ser enxertada, plantada em você. Agora pode. Você preparou a terra, preparou o coração. Agora Deus pode semear aí, porque certamente você vai praticar, e isso pode salvar a sua alma. Isso salva a alma de qualquer pessoa, pessoal. Toda pessoa que quiser andar com Deus precisa desses preceitos, precisa pegar isso aqui e assumir para si, dizendo: Deus, é isso aqui que eu preciso para me conseguir andar no teu caminho. E aí ele vai falar agora o seguinte: que depois que a palavra é plantada, ninguém praticou ainda, ela está plantada aqui dentro. Agora é a hora de pôr ela para fora. De que forma? Através da prática, das atitudes. Agora ele entra. Aí ele diz assim, verso 22: e sede cumpridores. Tem tradução que diz praticantes da palavra. Tem alguma outra tradução diferente? Ou todo mundo tem praticante ou cumpridores? É isso, né? Pronto. E sede praticantes ou cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ele faz questão de dizer o seguinte: olha, se você é alguém que agora a palavra foi enxertada em você, mas você não pratica, você vai se enganar. Você vai até citar a Bíblia, mas você está se enganando, porque aquilo não se tornou uma verdade ainda para você. Aquilo ainda não funciona para você.
Quem está entendendo aqui, pessoal? Nós precisamos preparar o nosso coração para praticar a palavra, preparar a nossa vida para praticar a palavra, senão não tem vitória. É por isso que o diabo sempre está tentando nos arrancar desse lugar, esse esconderijo, esse ambiente onde nos torna fortes, que é a prática da palavra. É por isso que ele tenta nos desanimar, dizendo: não está funcionando. Você está buscando, está praticando, está lendo a Bíblia, não está funcionando nada. Ele tenta em todo o tempo arrancar a gente da palavra, porque ele sabe, sem a palavra você está fraco, acabou. Você está desprovido de poder e da autoridade de Deus. Mas se você está na palavra, irmão, você pode não ter força para vencer o inimigo, e você ainda assim vai ver o poder de Deus se manifestar. Você está entendendo, sim ou não? Agora, se não tem isso, não adianta. A palavra está plantada, mas você não pratica, infelizmente você vai se enganar com falsos discursos, com falsas orações. Você vai até usar a palavra, mas não vai funcionar. Isso para mim é muito sério. Tem que começar a soar sério para você também. E aí ele ainda continua dizendo assim, presta atenção, ainda dentro desse assunto, ele vai usar uma analogia, uma comparação para entender melhor. Aí ele fala assim, verso 23: porque se alguém é ouvinte, olha a explicação dele, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, não cumpridor, é semelhante ao quê? Olha a comparação dele: é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como ele era. Ele usa essa comparação, e eu achei fantástica essa comparação, porque pensa comigo, imagina a cena, você passou uma vida inteira, não tinha espelho em casa, de repente quando você se olha no espelho, você toma até um susto, porque o seu cabelo está desse tamanho, os olhos estão cheios de remelo. Quem inventou de passar maquiagem sem espelho, deixou tudo torto. Com espelho tem gente que erra, você já viu? De vez em quando aparecem as mulheres com batom meio passado para o lado assim. Você fala, rapaz, se olha no espelho, tá borrado. Às vezes o brush está mais para cima, está mais para baixo. Isso com espelho, imagina sem. Como é que é a situação? Então imagina a situação, a pessoa chega, dá um sorriso na frente do espelho e de repente percebe, tem um feijão no dente. E a pessoa se depara com essa cena, e ela se questiona, meu Deus, eu estou andando desse jeito, com o cabelo desse tamanho, maquiagem torta, remela nos olhos, feijão no dente, meu Deus do céu, como é que eu não estava? Aí olha para a roupa toda amarrotada, parecendo um mulambo todo sujo, e a pessoa, meu Deus do céu, como é que eu não percebi isso? O Tiago está falando que quando você tem a palavra dentro de você, ela funciona como um espelho. Ela meio que vai forçar você a praticar. Porque toda vez que a palavra é revelada a você, ela mostra o teu real estado. Ela não esconde nada de você. Quando a palavra ela é revelada às pessoas, você entende quem você é na real. Aqui não dá para fingir. Deus revela como num espelho quem você é. E quando você se depara, você se envergonha. É muito comum isso. Você ouvir pregações às quais você se envergonha. Você fala, Deus tenha misericórdia de mim. Meu Pai do céu, eu sou essa pessoa bem aí. O pastor está ministrando, eu sou essa pessoa bem aí. Deus tenha misericórdia de mim. Por quê? Porque você se enxergou. A palavra tem esse poder de fazer você se enxergar. Porém, nenhuma pessoa em sã consciência poderia olhar diante do espelho e ter todas essas características que eu citei para você, e ela simplesmente olhar no espelho e depois virar as costas e ir embora, sem fazer nada, continuar com o feijão no dente, continuar com os olhos passados, cheio de remelo, continuar com a roupa toda amarrotada. É praticamente impossível isso acontecer. Você acabou de se enxergar, você viu como você está? Então é hora de praticar. É hora de pôr em prática o que você aprendeu de Deus. É aí a hora que a palavra entra. Já que ela está incutida em você, plantada em você, agora você se vê na obrigação de tomar uma posição dizendo, Deus, me ajuda bem aqui.
Eu não posso mais ser assim. Eu não posso mais continuar agindo dessa forma. Eu não posso ser egoísta. Eu não posso mais pensar em mim mesmo. Eu não posso mais continuar sendo mentiroso. Eu não posso continuar passando a perna nos outros, enganando os outros. Eu não posso continuar tratando mal quem está do meu lado, quem está lutando junto comigo. Como é que eu continuo tratando mal todo mundo? Eu sou amigo de todo mundo, sorrio para todo mundo, mas dentro de casa eu tenho a cara desse tamanho para quem está do meu lado, minha parceira, o meu parceiro. Esse eu trato com desdém. Não perguntei como é que está tudo bem com você? Meu Deus, eu preciso mudar. Eu me olhei no espelho e eu vi que não estou legal, não. Eu preciso ser mudado. E é a hora que você pratica a palavra. Amados, nós precisamos chegar nesse nível, onde o nosso coração foi preparado para praticar a palavra. E quando ela é enxertada em nós, nós não conseguimos se olhar no espelho, se ver todo mulambento e querer continuar da mesma forma. Você vai querer mudar. Você consegue entender isso? Você vai querer ser diferente. Você vai ver que aquela situação não está legal. Então ele fala, olha, se você ouve e não pratica, é isso que acontece. Por incrível que pareça, você está diante do espelho, todo sujo, todo mal amanhado, mas mesmo assim escolheu sair da cena do espelho e continuar do mesmo jeito. É ouvir a palavra e não praticar. É se olhar na frente do espelho, estar todo sujo e sair de frente do espelho e continuar do jeito que está. Você não pode mais se comportar assim. Está na hora da gente buscar uma mudança real. Agora ele vai dar um exemplo do que acontece quando você pratica. Aí olha ele falando agora, para a gente poder encerrar. Verso 25. Aquele, porém, em contrapartida, aquele que só ouvia e não praticava. Aí ele fala aqui, ó, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, ou seja, esse presta atenção no que Deus está falando, e nisso persevera, ou seja, está praticando, está insistindo nisso. O que acontece? Não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, o que acontece na vida desse? Este tal será bem-aventurado no seu feito, bem-sucedido, uma pessoa de sucesso naquilo que ela fizer. É a hora que Deus se manifesta, porque a pessoa perseverou naquele ensinamento. A pessoa não é um ouvinte esquecido, pelo contrário, ele atentou bem, prestou bastante atenção naquilo que está sendo pregado, e aquilo implantou-se dentro do coração dele. Ele praticou aquilo. Foi fácil? Não. A Bíblia fala sobre perseverar, insistir. Ele insistiu na prática daquele entendimento. E a Bíblia Sagrada diz que então tudo que esse rapaz fez, essa mulher fez, essa pessoa foi bem-aventurada, foi uma pessoa de sucesso. As coisas começaram a dar certo. Não é isso que nós queremos aqui? Nós não queremos que as coisas deem certo para nós? Mas aí eu preciso dizer de maneira bem clara: se não praticar a palavra, não vai dar certo não. Não, mas eu tenho muita fé. Você tem fé? Então pratique a palavra. Simples assim. Se você tem tanta fé, use essa fé para praticar a palavra, para obedecer o que Deus fala, que é isso que vai trazer a vitória que você precisa. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Amém, queridos? Deu para entender essa mensagem? Tentei ser o mais sucinto possível para que você pudesse ir para casa mais cedo. E eu acredito que Deus falou ao nosso coração através desse ensinamento. Agora eu quero orar com você, sentado mesmo. Pode ficar sentado, curve a sua cabeça, feche teus olhos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor nos deu hoje. Palavra esta que nos abre os olhos e nos aponta que há um preparo. Aqueles que estão na igreja há tanto tempo e não conseguem praticar a tua palavra, agora eles conseguem entender com clareza o porquê que nunca conseguiram, o porquê que tiveram dificuldade em praticar. É porque não estão prontos a ouvir. Às vezes falam demais, às vezes são tomados pela ira e a justiça de Deus não opera. Às vezes, meu Pai, estão
aceitando a imundícia ainda. Já era para ter rejeitado, já era para ter abandonado a malícia. Crente não pode ser malicioso, malandro, liso. Não, nós não podemos ser dessa forma, de maneira alguma. Se nós queremos ver a provisão de Deus, a manifestação do poder de Deus, precisamos praticar a palavra. Meu Deus, nos ajude a se contemplar diante do espelho e tomar atitudes, a se olhar diante do espelho, que é a palavra de Deus para nós, e ali tomar atitudes, que ali a gente deseje mudar, deseje ter uma mentalidade sadia, uma visão certa. Pai amado, nos ajude. Eu te peço em nome de Jesus, alcance cada uma dessas pessoas, e aqueles que estão orando comigo com fé, aqueles que estão usando de sinceridade nesta oração para com o Senhor, eu te peço, levanta o teu povo, ajuda o teu povo, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? E vamos aplaudir o Senhor mais uma vez.